Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Deus, nosso Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí. Nos ajuda a propagar essa doutrina, essa pesquisa. Nós não somos uma religião, não somos uma igreja, nem um centro espírita. Nós somos um grupo ecumênico de estudo. Nós estudamos a Bíblia e o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Explicamos por que na luz da doutrina dos Espíritos, se nós somos ecumênicos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Porque segundo o Mestre Jesus, primeira epístola de João, ele esclarece: aquele que diz que está em Deus, que Deus está nele, que ele está em Deus, mas que tenha preconceito de qualquer irmão, por menor que seja, Deus não está nele. Ele não está em Deus. Ele está nas trevas. Segundo ele ouviu da boca de Jesus. Foi Jesus que diz a ele. Você compreende, meu irmão religioso? Dá para você entender? Porque você decora os versículos, mas não entende o que é que ele quer dizer. Você tem preconceito. Então você está nas trevas. Venha para a luz enquanto há tempo, porque logo vem a noite. O repetente, ele tem que voltar no outro ano, na mesma classe, estudar as mesmas matérias, com o mesmo professor, até que ele passa, até que ele evolui. É isso que nós procuramos explicar para você. O Senhor Jesus, ele veio nos libertar das religiões, não é do pecado, porque o pecado que inventou foi a própria religião. Porque a religião, a igreja, é uma senzala, é escravidão. Você não serve a Deus por amor, mas por medo, por chantagem, por ameaça ou por barganha. Então, venha conosco. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós usamos o livro de André Luiz, Espírito, psicografado por Chico Xavier. Nós fazemos o estudo Vida Além da Vida. A doutrina dos Espíritos é a porta, o sonho da porta de entrada de Jacó. Jacó viajou para o futuro através do sono, né? Dos desdobramentos. Foi ao futuro em 1857. Ele viu quando abriu a porta, que é a doutrina dos Espíritos. Você tem ouvido falar da doutrina dos Espíritos? Informações distorcidas. Porque a igreja, a religião, quando quer diminuir o espiritismo, ele inventa mentira, distorce a verdade. Querido irmão, a fé é raciocinada. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Você é independente. Ninguém vai te representar no mundo espiritual. É você mesmo. É você e Deus.
nós sugerimos a você a ler, a estudar o livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas. Ele vai nos explicar, nos garantir, nos provar que o Evangelho de Jesus é a única doutrina, é a única mensagem que pode nos levar a Deus. Palavra do Mestre Jesus. Se o Filho de Deus te libertar, filho, é ele, Jesus, ele não é Deus, é Filho de Deus. Ele disse, ninguém vai a Deus, senão através desses ensinamentos do Evangelho. Nós estamos estudando o livro de André Luiz, como já falei, né? Nós estamos no 3º livro. Nós já estudamos Nosso Lar, Segundo os Mensageiros. O Nosso Lar é onde é que André Luiz mora, onde André Luiz está, né? Se você está conosco pela primeira vez. Os Mensageiros, o 2º livro, quando André Luiz entra na faculdade e vai estudar, numa equipe de 50 pessoas. Lá no 3º livro, André Luiz sai para... ele estuda na faculdade na teoria, agora ele vai na prática. Primeiro estudo sobre psicografia, que é escrita pela mão, porque ele é o mensageiro. O Espírito comunica através da psicografia, escrita, ou psicofonia pela voz. O 3º ensino foi sobre materialização. É uma prova contundente que espiritualidade, que espírito não é fantasia. Quando nós vemos na visão espiritual, ele é transparente, é visível só pelos olhos. Mas quando ele materializa, nós podemos tocá-lo, ele é tangível. Você sente o calor, você sente a respiração dele, você abraça ele, você sente o coração dele batendo, o cheiro da pessoa. Nós falamos no capítulo 11 que nós gravamos, aliás no 10, né? Das experiências que nós tivemos. Agora no capítulo 11, nós gravamos sobre o socorro espiritual de um suicida, que foi socorrida através dos desdobramentos do sono. Porque quando nós dormimos, qualquer, importa a sua religião, você dormiu, você sai fora do corpo. Fora do corpo você está livre, você vai para onde você quiser, para que o corpo descanse. E nesse intervalo, os espíritos trabalham para ajudar os encarnados, para fazer eles lembrar da promessa, do projeto que eles fizeram. É o que nós vamos fazer, estudar agora, capítulo 12. Então André Luiz fala que terminando, né, aquele trabalho, indo para a faculdade, fala, voltando para a sede, para a faculdade, eles encontraram uma pessoa, interrompeu ele, esse que é o nosso irmão Herculano. Então Herculano é amigo do instrutor, né? Cumprimentou ele e disse para ele, Alexandre, nós sabemos que reencarnação não é a sua ala. Mas você lembra do nosso amigo Segismundo? Pois é, o nosso amigo Segismundo, Adelino e a Raquel, que era o casal, que houve um amor triuno, né? Um amor entre paixão entre 3 pessoas. Contamos a história. Adelino é esposo de Raquel. Segismundo conheceu e se apaixonou por uma paixão ferrenha por causa de Raquel. E começou a ter um romance com ela.
Adelino descobriu e desafiou ele para um duelo. Só que Segismundo venceu ele e assassinou ele num combate de arma. A paixão passa logo. Logo passou. Raquel então foi para o prostíbulo, para a prostituição. Pouco tempo depois, ambos voltaram para o plano espiritual. Aí, nessa situação, vai para o mundo inferior. E lá, passou por vários anos. Acontece, Alexandre, que Adelino e Raquel já estão mergulhados na carne novamente. Já tiveram seu primeiro filho. O segundo filho, nós queremos colocar o Segismundo para ser o segundo filho deles. Porque é assim que o plano espiritual faz. Quando temos inimigo de outras vidas, então, na próxima reencarnação, eles colocam como filho, como pai, como irmão, como avó, sabe como é que fica? Para a família. O amor familiar faz com que possa redimir-se, reconquistar. Porque família que ora unida permanece unida. Unido venceremos, separados seremos derrotados. Então é a maneira de fazer a reconciliação, porque muitos continuam rebelde, irredutível e às vezes se afastam da família. Mas a maioria sempre consegue vencer. Mas tem um porém. Quando nós retiramos Adelino e Raquel do corpo e levamos até nós, quando nós apresentamos Segismundo, ele sai correndo, ele fica desesperado e volta para o corpo. Você, como é amigo de ambos, você poderia nos ajudar. Aí despediu e foi embora. Alexandre ficou pensando quando André Luiz interrompeu. Ele disse: eu poderia participar nessa transação? Alexandre voltou ao normal, olhou para ele, sorriu e disse assim: contra mim, André, não tem obsessão. Só que eu aconselharia você fazer um pequeno conhecimento, um conhecimento básico da preparação para a reencarnação. Eu vou te levar num lugar. Aí mostrou um grande prédio, está vendo aquele prédio ali? É o Ministério da Reencarnação. Eu tenho alguns amigos lá. Vamos lá que eu vou apresentar para você. Então eles caminharam até lá. Quando foi chegando, André Luiz percebe uma movimentação. Grupo de espíritos, alguns carregavam como eu vou dizer assim, os pergaminhos, né? Uns rolos, debaixo do braço, nas mãos. Aí Alexandre disse: esse daí são desenho, são preparação, são projetos de reencarnação. Geralmente são amigos, são colegas, são alguém que está ajudando um espírito para reencarnar. Então está preparando, fazendo uma programação do corpo futuro. Aí quando nós chegamos, nós entramos na entrada do prédio, ele nos apresentou a um irmão que se diz Jusino. Esse aqui é Jusino. Esse é o ministro que toma conta desse. Então ele disse: o nosso irmão André, ele quer ter um curso básico sobre a reencarnação, ter um conhecimento. Poderia ser ajudado nessa parte? A Jusino disse: como não? Para nós será um prazer. Alexandre despediu, né? E foi. A Jusino fez: vem André, eu vou te levar para o lugar. Andando num vasto corredor, quando entramos num salão enorme, várias mesas, vários grupos, com aqueles pergaminhos estendidos na mesa, e eles conversavam, debatiam,
percebia que ele estava fazendo algum projeto. Aí ele disse, então ele mostrou vários desenhos de todo o corpo, do membro inferior, do membro superior, do corpo, do tórax, da cabeça, dos intestinos. Aí André Luiz ficou admirado, disse, você vai ficar mais admirado ainda mais aqui. Entrou no lugar, então tinha 2 estátuas, parecia de cristal, ou de uma matéria parecida com plástico, que era transparente, toda iluminada. Era um corpo feminino e um corpo masculino, tudo iluminado, em pleno funcionamento. Via-se os órgãos em funcionamento. Via-se o sistema nervoso, os nervos cintilando de luzes. A corrente sanguínea com um líquido meia acinzentado que corria na semelhança do sangue. Os órgãos em funcionamento perfeito. Aí então Manassém apontou para ele, para os órgãos genital, para o útero, e disse, está vendo essa luz imensa aqui no feminino? Aqui é a porta da eternidade. Esse é o caminho, a porta abençoada. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Irmão que persegue as irmãs. Irmãos que humilha as irmãs. Tem religião que despreza a mulher. Percebe-me? A parte mais importante do ser humano é o útero de uma mulher, coisa que o homem não pode fazer isso. É aí que começa a vida. É aí a reencarnação, que é o segundo maior amor para a humanidade, começa aí, no útero. Sem a mulher, não existe humanidade. Sem mulher, você que persegue, que diminui, que humilha as mulheres, sem ela você não existiria. É bom você reaver isso daí. E Manassém disse então, assim, com aquele ar de sabedoria, André, o sexo, a sexualidade, é a coisa mais abençoada que pode existir num corpo. Mas o ser humano ainda não percebeu isso. Eles agem como verdadeiros animais. Mas a sexualidade é uma bênção do Criador. Aí nós fomos interrompidos por um senhor, chegou e disse, o meu projeto já está pronto? Aí ele disse, está sim. Você pode passar amanhã, neste mesmo horário, e pode pegar ele. Está contente com o projeto? Ele disse, estou, sim, senhor. Aí Manassém disse, eu fiquei contente de você reaver aquela sugestão que os seus amigos deu para você não voltar para o corpo perfeito, mas que você, numa certa idade, você pegaria um defeito na sua perna. E quando você, com esse defeito na perna, você vai ter bastante dificuldade. Só que tem uma coisa, esse problema vai te ajudar a você não errar novamente, para você não se perder novamente. Você compreende? Você vai se preocupar com isso daí. Você não vai ter oportunidade de fazer coisa que fez você desviar da outra vida. Só que tem uma coisa, meu irmão. Aí, tenha cuidado. Aí o irmão então disse assim, quantos tempos eu vou ter que viver com este corpo? Eu disse, de 70 a 79 anos. Tem uma coisa, eu não quero ver você voltar antes dessa data. E sorriu.
Porque da vida anterior você voltou antes dos 40. Lembra lá do nosso lar, quando nós estudamos, quando o André Luiz começou a reclamar? Liz, o seu amigo, disse: André, igual a você, nós temos 56 espíritos. Está sendo tratado na mesma situação sua, que voltou para cá, antes do tempo. Sabe quem volta antes do tempo? Quem usa droga, bebida, tabagismo, comida demasiada. Quem não tem respeito com o corpo, agride os corpos. Então o corpo não aguenta e ele volta. Então, quando uma senhora aproximou e disse, Manassés disse: e a irmã está contente com o projeto? Estou, minha irmã. Sim, senhor. Dentro de poucos dias eu vou voltar para o corpo físico. Aí Manassés começa a explicar. Outra coisa, minha irmã, foi muito bom você não aceitar o corpo perfeito. Para você vir com aquela enfermidade, né? É sempre quando eu vou gravar eu esqueço o nome dessa enfermidade. É um problema na garganta. Eu disse porque se você vier com esse problema, você vai ter preocupação. Então dificilmente você vai errar. Aí então Manassés explica para André. Pergunta para ela, né? Pai, fala para o André quanto tempo faz que você está lutando para ter essa reencarnação. Olha, sabe, André? Ela não precisava mais reencarnar. Mas ela vai reencarnar em missão. Por causa dos 4 filhos dela. Porque na última estágio, na crosta, ela é de uma família abastada. Então era daquelas mães, a mãezona, né? Tudo que o filho queria, ela fazia. Nunca repreendia, sempre passava a mão. Mesmo se o marido interferisse, ela tomava a frente. E o que acontece? Eles se perderam. Os 4 se perderam. Voltaram mais cedo para o plano espiritual. E já há mais de 30 anos nas trevas, no mundo inferior, sofrendo. E ela então faz 15 anos que está lutando, até que encontrou ele, fez esse projeto e vai voltar, recebê-lo como filho. Qual foi a programação? E ela disse assim: eu vou recebê-los os 4 novamente como meus filhos. Dos 3 homens, 2 vai vir paralítico, o outro vai vir com deficiência mental. E a minha filha, a mais nova, vai vir com problema de enfermidade. Mas é a única que vai sobreviver para cuidar de mim nos últimos dias no corpo de carne. Você percebe que a maioria dos espíritos não pede para vir bonito, para vir perfeito, sempre pede para vir com algum problema, alguma dificuldade. Aí ele explica de um outro irmão que se aproxima, até vendo esse nosso irmão já pagou tudo, já reencarnou várias vezes, todos os seus débitos foram pagos, só falta um. E nesse agora ele vai vir com o corpo perfeito. Mas a hora que ele atingir a maioridade, ele vai nascer uma úlcera no seu estômago. Ele vai sofrer muito com essa úlcera. Ele vai ter que lutar, ele vai ter que sofrer. Mas no final ele vai conseguir restaurar, sarar dessa úlcera. Então está livre, voltando para o plano espiritual. Então ele vai para um mundo mais avançado. Sabe, aviso você, úlcera no estômago, problema no estômago, geralmente é bebida alcoólica. Doença na garganta, nos pulmões,
câncer no intestino, geralmente é comida, bebida, droga, cigarro. Tenha cuidado, minha irmã. Cuida desse corpo que você tem. Para que, na próxima vez que você... Porque você vai voltar. Lembra do nosso irmão Paulo? Nós vamos de vida em vida até atingir a estatura da perfeição. Enquanto você não atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita, você não vai para um mundo feliz. Um mundo onde não existe mais morte, não existe mais separação, não existe mais dor. Mas primeiro, você tem que conquistar isso. Portanto, se prepare. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Quer comunicar conosco? Envia um e-mail, uma carta para nós. Caminho do Amor, semente de luz, @hotmail.com. Ou faz um comentário aí. No próximo vídeo nós respondemos seu comentário. Venha nos conhecer, venha estudar conosco. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade.